Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Sato. Que bom que você está aqui. Saiba que a partir de agora você terá acesso a um conteúdo exclusivo. Vamos lá? Os traders mais consistentes do mundo, eles tomam suas decisões sem nenhum esforço e de maneira instantânea, de modo que a pessoa que está de fora tenha a impressão de que sua atividade é arriscada. Ainda mais quando o trader parece que nem para pensar. Isso só é possível para alguém que passou pelos 4 estágios de aprendizagem que eu vou explicar agora. O primeiro estágio seria a incompetência inconsciente, ou seja, você não sabe que não sabe. Incompetência inconsciente é a fase que você nem sequer tem alguma consciência que você não sabe. Eu vou repetir, é a fase que você nem sequer tem a consciência de que você não sabe. Seria o estágio mental de investidores que estão aprendendo a operar na Bolsa de Valores. E é por isso que eles têm muito mais chances de dilacerar suas contas em suas corretoras de valores, pois eles não conseguem entender e reconhecer suas limitações em termos de conhecimento, habilidades e experiência no trading. Nesse estágio, os traders iniciantes estão propensos a enfrentar riscos, expondo-se ao perigo e a prejuízos, simplesmente porque não têm a menor consciência do que estão fazendo. Essa incompetência também é o motivo que provoca algo muito interessante, que por mim pode ser considerado uma das piores coisas que pode acontecer ao investidor de primeira viagem. Você já ouviu histórias de pessoas que logo nas primeiras ou na primeira operação ganhou algum dinheiro? Pois é interessante. Normalmente isso acontece com frequência. O cidadão ele ganha um monte de dinheiro logo na primeira operação. E aí, esse sucesso o leva a acreditar que ele descobriu o segredo do mercado e que realmente sabe o que ele está fazendo. Assim, ele irá repetir o que fez antes e, para sua enorme surpresa, ele vai perder tudo a rodo. Estar no estado de incompetência inconsciente pode ser altamente perigoso ao seu patrimônio financeiro. O segundo estágio que eu quero falar agora é a incompetência consciente, ou seja, você sabe que não sabe. Incompetência consciente é o primeiro passo para dominar qualquer assunto e atitude que você tem que admitir de maneira consciente que ainda você não sabe o que faz e que aceita totalmente a sua própria ignorância. Esse estágio pode te levar a se sentir despreparado, inútil e desanimado, o que faz com que muitos desistam de investir definitivamente. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas passam a ser apenas números de uma triste estatística, pois realmente desistem do mercado. No entanto, essa é a única maneira de descobrir que para ser um trade de alta performance e um mestre em qualquer área, é preciso passar por um processo de intensa aprendizagem. O terceiro é o estágio da competência consciente, ou seja, você sabe o que sabe e o que não sabe. A competência consciente é quando você começa a dominar um assunto, mas suas ações ainda não são automáticas. Nesse estágio, você precisa tomar cada atitude no nível consciente. Vou dar um exemplo. Você se lembra quando você foi aprender a dirigir na autoescola? Pois é, você talvez até sabia dirigir, mas a falta de prática fazia com que seu cérebro só deixasse você praticamente fazer uma coisa de cada vez. Como é que você ia dar seta e ia trocar de marcha logo em seguida? Aquilo tudo parecia extremamente complexo, ou seja, você sabe fazer, mas não é inconsciente. Você precisa ter a consciência de cada movimento. Agora, um trader profissional que opera o dinheiro de um banqueiro ou da tesouraria de um banco pode identificar um evento de alta probabilidade de ganho e ter reações extremamente rápidas. O número impressionante de investidores iniciantes acredita que pode pular esse estágio de aprendizagem. Uma das tentativas de autossabotagem é tentar adotar a competência inconsciente de outra pessoa, seguindo um guru ou uma série de procedimentos desenvolvidos por um mestre em investimentos. Entretanto, pessoal, as pessoas que leram um livro sobre análise técnica clássica ou sobre qualquer outra metodologia querem seguir as etapas neles descritos. Porém, essas pessoas adotam um sistema de negociação de outra pessoa. Isto é uma autossabotagem.
ela quer adotar a competência inconsciente de outra pessoa, mas na verdade ela precisa criar nela mesma essa competência. Nessa situação, mais cedo ou mais tarde, pessoal, a pessoa vai descobrir que nenhuma dessas alternativas funciona para ela. Queria deixar aqui um detalhe importante. Não existe atalho para a competência inconsciente, ou seja, à medida que seu conhecimento aumenta, as suas habilidades de trade também se desenvolvem e você ganha experiência, repetindo os processos de forma automática. Suas ações internas e seus hábitos se tornam cada vez mais automatizados e vão passando do consciente para o subconsciente. E você finalmente chegará ao quarto e último estágio, que é a competência inconsciente. Agora eu vou explicar para vocês o que é a competência inconsciente, tá? É o estágio do mestre, que simplesmente faz e que talvez nem saiba como ele faz suas proezas. Ao agir assim, usando essa competência inconsciente, parece que o mestre não faz nenhum esforço e toma atitudes que podem deixar apavorado qualquer trader ou investidor mortal. Julgamos as atitudes dos mestres como altamente arriscadas. No entanto, isso significa que sejam arriscadas para nós, se tentássemos imitá-las. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Num livro da bibliografia de George Soros, tem a história de um homem que visitou o escritório de Soros e lembrou que como se sentiu numa ocasião em que Soros interrompeu a reunião para colocar algumas ordens de compra num mercado em queda e de pânico extremo, com volume altíssimo. Ele disse: no lugar dele, eu tremeria na base e eu não conseguiria dormir. Havia altíssimos interesses em jogo. Era preciso ter nervos de aço para isso. Nervos de aço? Como assim? Muitas pessoas fazem comentários desse tipo a respeito de Soros, mas querem dizer o seguinte: eu precisaria ter nervos de aço para agir como Soros. Soros, ele não precisa de nervos de aço. O mestre já sabe o que faz, pessoal. Já o cidadão comum, ele não sabe até chegar ao nível de conhecimento do mestre. Ele sabe o que faz. Do mesmo modo, deve haver algo que você sabe fazer muito bem e que realiza com total segurança, mas que aos olhos de um principiante pode parecer uma atividade cheia de riscos. Isso acontece porque você já acumulou experiência e atingiu um estado da competência inconsciente nessa área ao longo dos anos. Você sabe o que deve fazer e o que não se deve fazer. Olha o Snake com essa maluquice dele de voar. Eu acho isso super arriscado. E ele muitas vezes me manda áudios no WhatsApp enquanto está voando de parapente. Para mim isso é muito arriscado. Agora, ele já adquiriu habilidades para fazer essas e outras proezas quando ele está voando. E para ele isso não é arriscado. Bom, pelo menos é isso que ele me diz, né? Enfim, pessoal, o importante aqui é lembrar que o risco diminui com a experiência. Atualmente você faz muitas coisas que considera totalmente isenta de riscos. Mas, em algum momento de sua vida, antes de acumular o conhecimento e a experiência necessária, você as classificou como atividades de alto risco. Quando George Soros quebrou a libra esterlina com uma aposta de 10 bilhões em 1992, ele estava correndo risco, pessoal? Cara, ele apostou 10 bi de dólar. Isso é arriscado? Para nós, parece que sim, mas temos a tendência de avaliar o grau de risco de acordo com nossos próprios parâmetros. No entanto, Soros sabia o que ele estava fazendo e estava certo de que o risco estava no nível completamente administrável. Calculou que sua perda máxima seria de apenas 4%. Então, o risco para ele seria muito pequeno. Outro grande investidor muito conhecido, chamado Warren Buffett, afirma que o risco é o resultado de não saber o que estamos fazendo. O investidor muito bem-sucedido, simplesmente ele se afasta de qualquer investimento arriscado, ou foge, o que é mais provável. Mas como o risco é relativo e contextual, o Warren Buffett pode fugir do investimento que George Soros agarraria firmemente com ambas as mãos, ou vice-versa. Por acaso você já se perguntou por que a bolsa sobe e por que temos outros períodos de bolsa caindo? Porque muitas vezes acontecem movimentos duradouros de alta ou de baixa. Ou então você saberia me responder por que os mercados muitas vezes eles andam sem direção? Ficam dando de lado, nem para cima e nem para baixo? Todos os dias, bilhões de reais trocam de mãos na Bovespa e na BMF. Operar esses mercados é de longe o maior negócio do país.
Se você perguntar para as pessoas ligadas ao mercado financeiro, corretores, analistas de corretoras, ou os próprios investidores pessoas físicas, programadores de robôs, ou até mesmo gestores de fundos, do qual você deveria esperar um conhecimento e um detalhamento das causas e dos efeitos do sobe e desce da bolsa, você vai ver que sabem pouco ou quase nada de como os mercados realmente trabalham. E se você se perguntar por que temos mercados de alta e mercados de baixa, você receberia várias opiniões divergentes. Essas pessoas são pessoas inteligentes. Muitas delas, elas vêm operando no mercado por muitos anos. E um grande número desses operadores, investidores e profissionais do mercado tem investido bilhões de reais sem saber exatamente o que move os preços, pessoal. Ou seja, eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles estão na fase 1, não sabem que não sabem. Você se lembra o que é isso, né? O que mais me surpreende, pessoal, é que essas pessoas não entendem o que move os mercados. Muitas delas, elas se sentem felizes, seguiram robôs automatizados, baseados em fórmulas matemáticas, em cima de diversos indicadores que foram testados em supercomputadores. Tudo isso para provar para você a capacidade de previsão do mercado através dos seus sistemas. Na verdade, essas pessoas vivem estudando o efeito dos movimentos dos preços e não a causa dos deslocamentos nos preços. Portanto, apesar dessas operações financeiras serem o maior negócio do mundo, eu posso te afirmar com convicção que também é o negócio menos entendido do mundo, pessoal. Quando eu comecei a operar, os movimentos repentinos no preço das ações pareciam um mistério para mim. Chegavam quando eu menos esperava e não parecia ter lógica nenhuma. Frequentemente, o mercado fazia exatamente o contrário do meu sentimento intuitivo. Eu vendia e o preço subia contra a minha posição. Eu comprava e quando eu estava com pequeno lucro, que já estava bom, os preços explodiam na minha cara, no lado inverso da minha posição. Quando eu mudava de ideia, eu virava a mão, apostando na retomada da alta dos preços. Novamente, o preço fazia o contrário do que eu havia apostado. Existe um estudo da própria Bolsa Americana que mostra que mais de 95% dos operadores estão do lado perdedor no mercado de ações e que a vida útil de uma conta de futuros é de aproximadamente 6 meses. Então, pela lógica, o trader iniciante ele já teria uma estratégia, ou quem sabe um sistema perfeito de ganhar dinheiro e ser bem sucedido na bolsa. Tudo que ele precisa é fazer exatamente ao contrário do que ele pensa e faz. Ou seja, operar na direção oposta dos seus sentimentos corajosos. Esse curso, ele irá te dar uma sensibilidade para operar intuitivamente, mas de uma maneira que um trader profissional faz. Outra informação bacana que eu gostaria de passar é, você sabia que as forças de defesa de Israel é reconhecida mundialmente como as melhores forças de combate do mundo? Esse treinamento, ele não é feito somente para deixar os soldados em forma e disciplinados, mas para que a resposta correta se torne automática, pois em momentos de estresse que acontecem nas batalhas, que no seu caso vai ser operando, fazendo trading, o soldado ele tem que estar treinado para executar um plano de ação evasiva. Ele tem que ignorar medo e ansiedade, garantindo uma resposta rápida e correta para se manter vivo ou para eliminar qualquer ameaça que um soldado ou trader esteja exposto. Desenvolver essa resposta automática e não emotiva para o perigo deve ser sua missão também. Traders de alta performance desenvolvem um sistema de operações disciplinados para si. Esse sistema de trading pode ser muito sofisticado ou muito simples, desde que isso lhe dê um diferencial competitivo frente a seus concorrentes. O que eu quero passar aqui é que se você tiver um sistema que é seguido rigorosamente, você evita a necessidade de emoções, pois como soldado, como um trader, você já fez todo o raciocínio antes do problema aparecer. Isso força você a atuar corretamente enquanto estiver operando. Operar mercados é como qualquer profissão no que se refere à acumulação de conhecimentos, mas é aí que a semelhança acaba. Operar nos mercados financeiros é um hábito. A estrada será longa, pessoal. O campo de batalha será difícil. Você vai sofrer dor.
Operar não é prazeroso. Talvez nessa altura você deve estar desanimando, né? Mas tenho que ser sincero contigo. Não adianta eu ficar aqui te iludindo. Estamos tratando as coisas conforme devem ser tratadas. Porém, quero que você fique tranquilo, ok? Entenda que o Exército de Israel possui um relatório de inteligência e um manual de operações, pois eles não agem por impulso. A forma como eles reagem a cada situação já está pré-determinada e descrita. Conforme você vai ganhando experiência em cada módulo do curso, você vai ver que os mercados realmente são movidos pela oferta e pela demanda. Esse é o combustível que move o mercado. Você vai comprovar que a falta de equilíbrio da oferta e da demanda pode ser detectada e lida em nossos gráficos e indicadores proprietários que nós construímos. E é justamente isso que vai te dar uma vantagem competitiva jamais vista no mercado brasileiro. Você verá que nossos indicadores, juntamente com a plataforma Bookmap, irá realizar um excelente trabalho de inteligência, detectando essas faltas de equilíbrio para você. As plataformas farão um trabalho duro, lendo os mercados e possibilitando que você foque unicamente em suas operações. Vamos lá? Sato, essa questão da competência inconsciente, que talvez tenha ficado um pouco confuso para os alunos que estão nos assistindo, né? E já que a intenção dessa mesa redonda é deixar tudo muito claro, para que todo mundo entenda o que a gente está falando, esclarecer, né? A gente tem aqui as pessoas que estão no lugar dos alunos, eu também aqui no lugar dos alunos, e essa discussão nossa é sempre para esclarecer tudo, né? Para deixar tudo muito claro. Acho que assim eles vão aproveitar mais todo esse conteúdo que é tão rico. Certo. E fala pra gente um pouquinho sobre essa questão de competência inconsciente, talvez tenha ficado um pouco confuso destacar os 4 estágios realmente, quais são eles, e o que você quer dizer com tudo isso? Osnei, assim, o candidato, a pessoa candidata a trader, quando ela entra no mercado, ela vai procurar algumas alternativas para ela começar a investir na bolsa. A primeira alternativa dela ela vai buscar indicadores técnicos derivados do preço. Tá, de FR, estocástico, MACD e tantos outros. Enfim, não vou entrar em detalhes dos nomes dos indicadores, mas ela vai buscar derivadas do preço. Então esse é o primeiro estágio. Primeiro estágio. Que seria? Análise técnica clássica. Tá, ele está no estágio da... Competência inconsciente. Incompetência inconsciente. Tá, que é o primeiro estágio que você citou. Isso, incompetência inconsciente, essa fase. Tá, tô anotando aqui. Tá? Beleza. Isso. Nessa fase, essas pessoas também vão buscar algumas outras alternativas. Por exemplo, eu vou fazer um curso de análise fundamentalista. Ele vai começar a estudar os múltiplos das empresas, valuation, ele comprar uma empresa e largar a longo prazo. Tá? Essa pessoa também, ela vai querer assinar relatórios de research para receber relatórios das empresas que tem mais base fundamentalista para estar crescendo a longo prazo. O cara quer saber quais são as boas empresas, e muitas vezes até fazer trade, né? Não Sim. para acumular simplesmente uma ação. Mas você falou que daí, talvez tenha ficado um pouco confuso, não sei se vocês acharam isso, mas essa questão dele não sabe que não sabe, talvez isso acho que ficou um pouco confuso. Até eu, primeira vez que você falou, mas como assim não sabe que não sabe? As pessoas hoje que usam esses indicadores técnicos derivados do preço, né, elas não sabem ainda que ela não sabe nada do mercado. Ela acredita que o preço está subindo ou está caindo devido àquele indicador que ela está usando. Por exemplo, um cruzamento do estocástico. Ela acredita que o preço subiu porque o estocástico deu compra, estava sobrevendido e deu compra. E na verdade não foi por causa do indicador que ela está olhando. E muitas acreditam que foi por causa daquele indicador. Então, assim, nesse caso, o preço se movimenta, faz o indicador se movimentar, né? Porque o indicador é um derivado do preço. Pois é, exato. Então, como que algo que é derivado do preço vai fazer com que o preço se movimente? Exato. É o rabo do cachorro. Para ele se movimentar, o preço tem que se movimentar, Osnei. O rabo do cachorro. Exato. Correndo atrás do rabo. Isso. Tá. Entendi. E muitas pessoas acreditam que esse indicador que elas usam é o responsável pelo deslocamento do preço. Então subiu porque o estocástico deu compra. Exato. Não. O estocástico deu compra porque o preço fez um determinado movimento, por isso que ele deu compra. Exatamente. Tá. Então, essa fase dessas pessoas, elas estão na fase da incompetência inconsciente. Essas pessoas não sabem, tá? Que não sabem. Elas não sabem que não sabem. E o segundo estágio? A segunda fase que a gente vai falar é incompetência consciente.
Consciente, Ele sabe que ele é incompetente. Ele sabe, ele começa a descobrir que aquele indicador que ele estudou, que ele aplica nos trades dele, comprando e vendendo em cima daquilo que ele acredita, não funciona. Tá? Aquele robô, por exemplo, que ele comprou, pagou lá $1.000, $2.000, ou em reais mesmo que seja, que ele aplicou na conta real dele, que ele viu um backtest lindo, maravilhoso, só subindo a longo prazo, e ele acreditou no desenvolvimento desse robô, para quem vendeu para ele comprou, ligou esse robô, que é derivado também de preço, para investir o dinheiro da conta real dele, e ele descobre que esse robô vai quebrar a conta dele, ou já até quebrou a conta dele. Aí ele vai comprar um outro robô, derivado também de preço, para colocar outra conta para rodar e vai quebrar outra conta. Então nesse estágio ele descobre que ele não sabe. Ele é incompetente e tem a consciência. Ele já tem a consciência, tudo aquilo que ele aprendeu, que ele estudou, né, os cursos, os robôs que ele comprou, os relatórios fundamentalistas que ele pagou, não serviu para ele ganhar dinheiro. Então ele sabe, ele já começa nessa fase a ter ideia que nada que ele faz funciona. Ele já começa a ficar meio cético em relação ao mercado. Isso, ele começa a ficar. Tem muitas pessoas nessa fase. Então o mercado ninguém consegue ganhar. Se realmente soubesse operar, sei lá, tá milionário, aquele tipo de papo que... Sempre, exatamente. E aí a terceira fase? A terceira fase é quando ele muda a chave mental, que eu acho que é a ideia desse curso. Né? Quando ele começa a entender que tudo aquilo que é divulgado na mídia não funciona para ele ganhar dinheiro. E aí ele tem que procurar realmente informação que faça a diferença. Só que essa informação não está disponível hoje no Brasil. Você não tem lugar nenhum. E o meu objetivo desse curso foi justamente trazer esse conhecimento de fora e dos players institucionais que eu tive acesso, né? Esse conteúdo avançado da análise técnica, que é a análise baseado na oferta e demanda, para ele mudar a chave mental dele. Então, essa terceira fase é a competência competência consciente, desculpa. Competência consciente, isso. Então ele sabe, mas aí ele tem que ter a consciência para cada atitude. Talvez um exemplo que fique claro seria da pessoa que está caminhando. Né? Ninguém fica pensando assim, agora vou pôr o pé direito, agora vou pôr o pé esquerdo, direito. Não, simplesmente caminha. Mas o simplesmente caminhar é a quarta fase, né? Que daí é a competência inconsciente. Isso. Você sabe andar e isso acontece de forma inconsciente. Ou também nem trocar quando você aprende a dirigir, né, Osnei? Essa fase aí é da terceira. Você até comentou no curso, né? Exato. Dar seta e trocar marcha, enfim, pisar na embreagem e mudar a marcha. Quando você vai tirar a carta é assim, né? Nessa terceira fase. Entendi. Aí na quarta fase, a pessoa hoje a gente dirige como? Inconscientemente. Vai trocando de marcha, nem pensa que você está trocando de marcha, automático. Entendi. Então a nossa proposta aqui, independente se o aluno está no primeiro estágio, que ele nem sabe que ele não sabe, ou no estágio que ele já percebeu que ele não sabe, talvez seja até melhor ele parar, senão ele vai zerar a conta dele, é trazer ele para o terceiro estágio, que é a competência consciente. Exato. E para chegar no quarto estágio, aí é necessário o quê? Tempo e hábito, leitura de tela, muita leitura de tela e o hábito, né, diário, dele começar a ler o mercado de uma forma totalmente diferente da análise técnica clássica, que é através do preço. Ele já não acredita mais, aliás, nesses indicadores, nesses robôs, e ele começa a olhar realmente aquilo que vai fazer um diferencial no trade para ele. Exato. Lembrando que muitas pessoas, só um minuto, Carlão, lembrando que muitas pessoas, Osnei, vão morrer na primeira fase, tá? Acreditando que aquilo que ela usa vai dar resultado na vida dela, tá? Não vai conseguir passar nem da primeira fase. Morrer que você diz é abandonar o mercado. Exato. Alguns já até abandonaram, né? Muitas pessoas têm amigo de vocês, que vocês me contaram, que não podem nem ouvir falar de bolsa hoje, porque lá atrás já perdeu tanto que... Eu ia até perguntar em relação a isso, porque assim, à medida que você for falando, eu já tenho até uma ideia aqui na cabeça. Eu acredito que você deve pensar da mesma forma. Entendendo as pessoas que você já conversou, que operam hoje, não as pessoas que conhecem, como você conhece o mercado, mas você acha que a grande maioria hoje se encontra em que estágio? Se a gente fosse comparar assim ao todo, o mercado em si. Na segunda fase. Na segunda fase. As pessoas, elas têm vontade de aprender, fazem cursos, compram plataformas com diversos indicadores, coloca todos aqueles indicadores no gráfico, começa a estudar, começa a procurar na internet uma solução
para resolver o problema dela, que é ganhar dinheiro. Só que ela no fundo, ela tá buscando realmente algo diferencial na vida dela, só que ela não consegue, entende? Porque todos os caminhos que existem hoje, Carlão, são um caminho que leva a nada, entendeu? A perda e perda. São 5.000 caminhos, é uma overdose de informação que tem no mercado hoje, brasileiro e lá fora também. Não estou falando só do Brasil. Inclusive tem muitos desses robôs vendendo lá fora, dessas plataformas. Nos Estados Unidos, a cada um mês é lançada uma plataforma nova com indicadores derivados do preço. O Carlos perguntou se as pessoas hoje estão, na opinião aqui, a gente vê Facebook, a gente vê um bocado de coisa, eu acho que não só os traders, pessoa física lá, o cara que está na casa dele tentando ganhar dinheiro no mercado, como tem muito instrutor, posso dizer até analistas, que estão na fase 1, que não sabem que não sabem. E aí o pessoal começa a focar, por exemplo, em custo de corretagem. Pô, eu tenho comprado alguns webinars, enfim, a gente tem que saber o que está rolando no mercado, discutir estratégia, observar estratégias, e muitos encontros, instrutores, professores, alguns nem analistas são, aí fica focado, por exemplo, em custo de corretagem. Pô, você tem que pagar pouco, porque a corretagem te mata e tal. Aí você vê o cara operar, ele está fazendo uma operação, sabe, para ganhar um ponto no dólar, que é R$10. Tá, R$10, paga daí 20 centavos, sei lá, 50 centavos, ou seja, R$1 de corretagem para negociar um contrato por dólar. Mas quando ele vai tomar stop, quanto é que ele perde? Será que ele consegue perder um dinheiro também? Perfeito. E aí, cara, o pessoal fica botando tudo na corretora, fica botando que a corretagem é cara, ou então que os custos da BMF são caros, ou então fica correndo atrás de corretora que tem plataforma gratuita. Cara, não é porque o cara vai pagar R$1 na corretagem, ao invés de pagar 50 centavos, que ele não vai ganhar dinheiro. Porque R$1, para quem está operando mini índice, são 5 pontos. E R$1 para quem está operando mini dólar é 1/10 de ponto. Até porque o ponto vale R$10. Então, cara, tem muita gente. Muita grande concentração está na primeira fase. Eles não sabem que não sabem. Essa é a ideia que eu tinha antes de você falar alguma coisa, eu usei também complementar. A questão da pessoa não acreditava que eles realmente, a maioria está nessa fase. Só que eu vejo assim, não tem opção. Eu acho até ousado o que você disse, porque a gente não vê hoje os traders profissionais que ensinam, batendo no peito, falando que aquele método vai funcionar. Porque assim, o que acontece é o quê? Eu vejo uma pessoa, como você falou, ela tem dificuldade com a metodologia, ela acaba se culpando, ou se não tentando partir com outra metodologia, mas só para resumir, para você entender qual que é a sua visão. Você não acredita que nada que hoje está disponível seria a solução. Teria que ter uma mudança um pouco mais drástica em relação, não é Carlos, eu queria dizer que eu respeito essas pessoas que usam, eu já usei, já passei por essa primeira fase, tá? Mas assim, eu tenho que dar minha opinião em cima do que eu passei, do que eu vivi, e esse lado aí da análise derivada do preço não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Se ela não mudar e saber, mudar a chave mental dela e saber que essa derivada de preços, indicadores, tudo que tem por aí de conteúdo, que é conteúdo que não vai levar ela a lugar nenhum, que é tudo criado pela indústria do trade, ela está perdida. Essa é a minha opinião. Eu respeito quem usa, respeito os analistas, mas é a minha opinião. Vamos dar o play no vídeo e continuar nossos estudos, então.